Bom dia. Bom dia. Bom, eu fico muito feliz de ver esse auditório com tantos participantes. Eu espero ir de encontro às expectativas de vocês, não só na apresentação, mas principalmente nas perguntas, que são a parte mais legal, mais participativa, né, Marco, aqui da nossa manhã, do nosso encontro. Agradecer ao professor Marco Silveira, a equipe dele, ao Gaia, pela oportunidade. Agradecer aí a paciência do Rafael e da Adileia para a gente poder aí divulgar para vocês alguns dos pontos interessantes, não só do trabalho de doutoranda que eu estou fazendo, mas também de experiências aplicadas dentro do mercado organizacional e hoje em dia, principalmente dentro da Nike do Brasil. Bom, eu vou começar pelo início, né? Contar um pouco da minha história. Porque pelo que vocês ouviram aí do currículo, como é que uma pessoa formada em economia, claro que eu sempre tive aí uma pontinha na área educacional, porque eu também tenho uma formação em didática pela UERJ. Pelo UERJ vocês podem perceber que eu sou carioca, então eu estou aqui em São Paulo já há 20 anos, então me considero meia paulista, meia carioca. E aí fui passando, como vocês podem ver, pela área de administração, estudei no Canadá, morei no exterior e sempre fui trabalhando com projetos de viabilidade de infraestrutura para montar fábricas, para aumentar parques industriais. E aí sempre caía no colo da Carla o tal aspecto das pessoas, de quanto de pessoas íamos precisar, como que íamos montar a linha de produção. E esse tema de explicar isso para um Banco Mundial, para um BNDES, para uma empresa de exportação que ia dar recurso para uma empresa brasileira, muitas vezes era bem complexo. E aí a gente tinha que embasar isso bem. E eu fui tomando gosto por esse aspecto, de entender, e foi muito legal aí o gancho da palestra do Marco, de como o capital humano e depois como fazer com que esse capital humano realmente se reverta para investimento de uma empresa e não custo, como normalmente as pessoas, né, os empresários têm a tendência de encarar o capital humano, o investimento no recurso humano como custo. E aí, em algum momento da minha vida, eu vi que vinha aí o conceito de inovação também para o mercado. Vocês viram aí, super atrelado com a parte de recursos humanos e também o conceito de sustentabilidade. Eu falei, bom, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Aí eu fui fazer o meu mestrado na FEI, lá em São Paulo, na administração, no campus Tamandaré, que tem um curso que é voltado à gestão da inovação com 3 focos. Focos em estratégia, marketing e sustentabilidade. E eu optei pela sustentabilidade. E aí já, né, aproveitando que a gente que é da academia nunca consegue parar de dar aula, está sempre falando em aula, em teóricos e etc., a sustentabilidade tem lá o triple bottom line, tem lá os 3 pilares, que é a parte do meio ambiente, a parte do financeira e, igualmente, a parte de recursos humanos, que muitos veem lá simplesmente o aspecto da responsabilidade social. Mas, quando a gente fala em recursos humanos, o aspecto é muito amplo. E, hoje em dia, eu trabalho justamente não só voltada à parte de educação corporativa e ambiental, mas também dentro das empresas, a entender que iniciativas a gente pode fazer dentro da linha de produção, principalmente, e voltadas à sustentabilidade, mas que tenham foco em pessoas. E aí eu começo comentando com vocês o aspecto do desenvolvimento de pessoas, em que o capital humano, realmente o diferencial nas organizações, realmente é muito mais o investimento no capital humano e entender como a performance de um trabalhador pode ser alavancada e pode contribuir enormemente, não só para a estratégia de um negócio, para o desenvolvimento da organização como um todo,
mas para o desenvolvimento dele indivíduo também. E, além disso, quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, e o Marco já falou bastante disso, então eu não vou me deter muito aqui nesse aspecto, a gente está falando muito no modelo chá, no modelo de capacitação e no modelo de realmente alavancar as competências de um trabalhador. E muita gente pensa, bom, recursos humanos, trabalho... eu estou falando de gente lá na área de administração, de gente de departamento da área financeira, eu estou falando do pessoal da estatística, da matemática e do planejamento, eu estou falando lá do conselho diretor. E pode até ser, mas na realidade, para eu promover aqui gestão de mudanças, eu tenho que fazer um desenvolvimento de competências global, desde o topo da pirâmide até a base, ou desde a base até o topo. E vocês vão entender essa ordem aí já, porque eu vou voltar nesse aspecto, porque depende muito de cada empresa e de cada perfil de negócio, por onde eu vou começar. Se eu começo do topo para a base ou da base para o topo. Então, na realidade, a ideia hoje é falar de engajamento um pouco, falar de algumas razões por que fazer engajamento e por que aplicar metodologia, falar das metodologias um pouquinho rapidamente e trazer para vocês um pouco do que nós estamos fazendo lá na Nike. Então, na realidade, hoje a minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa que tem duas vertentes. Ela estuda não só fóruns públicos, que é uma pesquisa voltada ao projeto FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que é voltada a desenvolvimento de cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, como Iperói e Mairinque, em que a gente aplica metodologias participativas para promover maior engajamento da comunidade, dos cidadãos, em fóruns públicos. E, ao mesmo tempo, fazer uma condução de grupos focais e usar também outras metodologias com trabalhadoras de uma fábrica têxtil na Ásia, que é uma das fábricas que hoje presta serviço à Nike globalmente, que é a Mass Factories, e entender não só aspectos de comparação entre engajamento entre o público e o privado, mas também aspectos de diferentes culturas, quais são os desafios. Então, eu começo nesse ponto, chamando a atenção aqui para vocês dessa fala do David Ulrich, que é um autor que fala bastante sobre a parte organizacional, em que ele traz o aspecto aí do empregado e do empregador e o aspecto do investimento em si, em que ele fala o seguinte, que na realidade, quando você está se sentindo parte efetivamente de uma empresa, parte efetivamente de uma organização, você não quer trabalhar em outro lugar. Salário não é necessariamente o ponto que vai provocar a retenção de um funcionário. Porque vocês imaginam, em empresas, em ambientes extremamente competitivos, você não pode entrar numa espiral de aumentar salário, 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 a vida inteira para manter esse funcionário. Então, você tem que trabalhar em outros pontos, em outros aspectos, que não só provoquem a retenção e a motivação desse trabalhador, mas que também agreguem para a empresa uma vantagem competitiva. E façam com que essa vantagem competitiva a destaque no mercado. E, por isso, existe uma união, como, de novo, o professor Marco mostrou bem no final da apresentação dele, entre o trabalhador, o que o indivíduo quer e o que a empresa está buscando. Então, na realidade, eu tenho aqui o conceito fundamental de engajamento no sentido de trabalhar como fazer com que as pessoas participem nesse processo e o quanto essa participação pode agregar num processo de produção ou numa estratégia de um negócio. Claro que, num primeiro momento, principalmente quando isso é novo,
para um funcionário, para um colaborador, existe muita resistência, existe até desconfiança, né? Porque existe aquele primeiro impacto do novo, porque normalmente é novidade, e existe também o primeiro impacto do será que efetivamente isso é para contribuir para a empresa ou pode haver alguma retaliação depois. Então, existem vários aspectos que têm que ser trabalhados no aspecto da clima, da organização, de como a organização se apresenta e quais são os valores, quais são os conceitos que essa organização prega e até fazer com que esse colaborador entenda onde a empresa quer chegar, onde efetivamente o trabalhador contribui nesse processo e qual que é o caminho. Se existia um caminho anterior, quais são as mudanças? O que agora nós estamos querendo fazer? Então, o aspecto de comunicação é excepcionalmente crucial nesse processo. Mas podemos já afirmar, não só muitos autores, mas também pelos trabalhos que a gente vem fazendo, que as organizações engajadas e alinhadas conseguem um direcionamento estratégico muito mais eficiente e que mudam o ritmo, fazendo com que a eficiência e a eficácia das suas linhas e dos seus produtos tenham uma qualidade muito maior. Então, no momento em que a gente fala ali entre alinhamento entre as pessoas e a organização, o que eu quero trazer para vocês são esses 3 pilares aí: a cultura, o crescimento, mas principalmente o alinhamento entre eles. Quando a gente fala entre cultura, nós podemos falar de 2 aspectos: o valor que eu tenho, o valor que eu levo dentro de mim em relação a um determinado aspecto. Ou seja, se eu tenho uma empresa, por exemplo, como a Nike, que é uma empresa que está no ramo esportivo e que ela contribui para a moda, mas ao mesmo tempo de tendências, mas ao mesmo tempo ela pode contribuir para o esporte, para a saúde, para a qualidade de vida. Como eu encaro trabalhar para a Nike? Quem sou eu nesse processo? Então, existe o aspecto do valor pessoal que cruza com o valor da empresa. É extremamente necessário que a empresa trabalhe. Gente, isso toma tempo, empenho, persistência, paciência. Fazendo com que a missão da empresa e a visão da empresa sejam claras. Não aquilo de eu chegar para você e dizer: qual a missão da sua empresa hoje? Qual que é a visão da sua empresa hoje? E você imagina, né? O cara está lá produzindo tênis, colocando, né, no cabedal aqui a parte de cima do tênis, ou então pregando solado. Ele não vai saber falar para você direitinho lá todas as palavras. E não é isso que a gente quer. A gente quer a essência. Nós queremos o sentimento. E entender como as expectativas da empresa também se cruzam com as expectativas profissionais dessa pessoa. Uma pessoa que está lá na linha de produção, e eu estou falando muito da base, vocês vão entender depois por quê, porque eu trabalho mais com as fábricas, né? Uma pessoa que está lá na linha de produção, necessariamente não tem plano de carreira, ela não tem muito o que fazer, ela não tem muito o que crescer. Não, gente, tem sim. Ela pode aspirar ser primeiro um líder de linha, depois ela pode aspirar a ser um coordenador de linha, depois ela pode aspirar a ser um gerente de linha, ou ela pode simplesmente aspirar a ser uma boa costureira e montar um negócio próprio depois de um tempo. Então, para tudo isso, a gente contribui. E, na realidade, quando a gente fala em oportunidades na empresa e aspirações pessoais, só esse sentimento de crescimento no dia a dia faz com que a pessoa, efetivamente, colaborador, tenha a vontade, tenha motivação para o engajamento. E o engajamento gera justamente o comprometimento, gera o foco no resultado, gera a vontade do fazer melhor. E o foco é um desafio, muitas vezes é um desafio dependendo da região em que você está, dependendo do quanto exigem de você, dependendo
dos aspectos demográficos envolvidos, internos e externos. O engajamento gera também aí um conjunto positivo de atitudes e comportamentos, porque no momento que eu pergunto a ele, a ela, a ele, o que você acha? Tem alguma maneira melhor de fazer esse processo? Tem alguma forma melhor de controlar esse processo? Ou antes ainda, tem algum processo que você sugere para a gente fazer para padronizar a qualidade do nosso produto e, eventualmente, ter mais eficiência? Então, eu me motivo, então motivo ao colega, que motiva ao outro, que motiva a um grupo. E isso se torna, ao longo do tempo, um aspecto, uma corrente que se perpetua. O engajamento também gera a visão na solução e não no problema. Eu não sei, algumas pessoas aqui, obviamente, devem ter formação em engenharia ou já participaram de outras palestras aqui no Gaia, ou eventualmente já têm a possibilidade de ter contato com o que a gente chama de filosofia Lean ou filosofia Six Sigma. Todas as duas, a Lean no método Toyota e a Six Sigma que veio da Motorola, têm a visão de tentar fazer mais gerando menos desperdício e também promovendo sempre um aspecto de melhoria contínua. Então, no momento em que eu tenho ali o engajamento, gerando a visão na solução e não no problema, eu estou querendo um processo continuadamente de melhoria. Eu não estou querendo simplesmente, eu estou com um problema aqui agora, o que eu vou fazer? Isso. Não, eu quero entender por que ele acontece, por que ele repetidamente acontece, quais são as razões que levam a eu não ter resolvido esse problema ainda, e quais são as razões realmente fundamentais que podem fazer com que eu faça um processo melhor. Então, o engajamento propicia isso no momento em que eu tenho um conjunto de pessoas que está ali com a mão na massa todos os dias, e elas, melhor do que ninguém, podem dizer, vamos tentar de uma nova maneira, que essa maneira será mais efetiva. O engajamento também gera competitividade, atratividade e empregabilidade. E, novamente, quando a gente fala em empregabilidade, nós estamos falando não só do indivíduo, mas também do aspecto de retenção de talentos da sua própria organização. Então, vocês imaginam, fazer todo um trabalho de aprendizagem, propiciar engajamento e não trabalhar retenção, soa meio desconexo. Então, obviamente, enquanto a gente trabalha engajamento e aprendizagem, existem outros aspectos da área de recursos humanos, da área de uma organização, que têm que ser trabalhados. A gente já falou ali em plano de carreira, a gente já falou, querendo ou não, em descrever bem o perfil de um trabalhador para entender suas competências, atitudes, né, e habilidades. Então, isso está implícito. Então, isso também é recursos humanos. Nós estamos falando aí agora no aspecto de retenção de talentos, então tem todo o aspecto não só de aprendizagem, mas também de benefícios e base salarial que muitas vezes tem que ser revista, mas também de entender a atmosfera, o clima de uma organização. E aí sim a gente vai para a atratividade, que é também entender lá na minha ponta. E, de novo, o engajamento me traz isso. Quando eu junto um grupo e ele me diz, recém-contratado, como foi o treinamento dele na entrada, né, da empresa? Existiu um processo de acolhimento para ele? Muitas empresas gostam de chamar de processo de onboarding, outras gostam de chamar de primeiro dia na empresa. Cada uma tem um nome, o título não importa. Mas o acolhimento efetivo desse funcionário e mostrar para ele quem é a empresa, qual é a cultura, qual é a estratégia. E lá aquele primeiro slide lá do alvo, onde nós queremos chegar, é essencial. Então, houve esse acolhimento? Então, é importante entender. Depois, na parte até de recrutamento, será que eu estou recrutando as pessoas com o perfil que eu efetivamente preciso?
Então, muitas vezes as empresas estão lá se matando, fazendo projetos para definir e reter o seu pessoal de vendas, né? O Marco estava aqui falando do projeto dele, do Rafael, da parte de comercialização. E o problema, às vezes, vem antes disso. Você está colhendo pessoas que não têm um perfil de vendas, ou têm um perfil de vendas para um determinado produto e não o seu. Então, entender essa parte de recrutamento, como ela está sendo feita, também é extremamente importante. Para isso tudo gerar competitividade, ou seja, como a empresa, de uma forma uniforme, trabalha no seu ambiente, respeitando os concorrentes, respeitando os parceiros da cadeia, tanto fornecedores quanto clientes, mas ainda assim sobrevivendo no mercado e competindo, né, dentro do mercado em que ela atua. Hoje eu digo sobrevivendo, porque, como o professor colocou aí muito bem também no trabalho dele, nós estamos num momento do cenário econômico, e não é Brasil, é global, em que todos têm que rever o caixa. Então, muitas das vezes, as soluções aqui para o comprometimento, para a competitividade, para a atratividade e para gerar um time vencedor, não são investimentos de alta monta, nem são coisas estratosféricas. São, às vezes, investimentos bem pequenos, aspectos simples, iniciativas que muitas das vezes os diretores ou gerentes falam, nossa, é mesmo, que vão desde provocar uma reunião semanal ou uma reunião diária, se eu estiver falando de linha de produção, até trabalhar os aspectos de engajamento dos líderes. Nós vamos falar um pouquinho mais das metodologias já já. Bom, ainda falando em engajamento, mas agora já ligando com a aprendizagem, né? Se eu sou uma pessoa que está fazendo doutorado em educação, eu tenho que trazer o meu amado Paulo Freire, não tem jeito. É meio batido, todo mundo conhece, é popular, mas é o famoso simples que diz tudo. Se todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo pode contribuir, por que eu não vou escutar? E por que eu não vou dar a oportunidade desse colaborador se manifestar? Porque, efetivamente, ele pode dizer para mim alguma coisa que era tão óbvia, mas com toda aquela espiral de concorrência, competição, entregar a tempo, eficiência, eu não estou enxergando. E, na realidade, eu fazer com que ele, volto nessa questão, com que ele fale comigo, tem a ver com gerar não só um compromisso emocional, mas um compromisso racional, no sentido de ele ter a dedicação e esforço no dia a dia na hora do produto, de fazer o produto, mas ele também ter o desejo de ficar, de se manter na minha empresa, e por isso ele vai contribuir comigo em falar, em trazer essa experiência. E qual que é o papel das metodologias, entrando nesse processo? Na realidade, a gente comenta que são dois grandes impactos. O primeiro é o que a gente está falando até agora, é estimular o processo de colaboração, é estimular a interconexão entre as pessoas, é estimular que as ideias venham, é estimular que as pessoas sejam escutadas, mas também fazer com que essas pessoas se comprometam a fazer as mudanças. E aí entra também o papel da empresa em fazer a gestão, o gerenciamento dessas mudanças. Depois, e é um dos aspectos da pesquisa, é o quanto as metodologias podem propiciar que todo esse falar, toda essa experiência que sai e toda essa gestão de mudança que acontece é realmente sustentável. Ou seja, não é alguma coisa que a pessoa, que o colaborador ou que um time trouxe e é pontual e vai resolver um processo só.
Não, é alguma coisa que pode gerar suporte para várias mudanças, várias evoluções e que efetivamente tenham uma base. Não seja alguma coisa que você não possa entender, não possa explicar e não possa, que é o mais importante, multiplicar. Aí entra a base econômica da moça aqui. Porque muitas das vezes, vocês escutando isso tudo, podem dizer assim, e é a reação também de muitos diretores e gerentes, né? Ah, e vem esse pessoal de RH, e deve ter muitos colegas aqui, com as psicologias, ou falando só dos recursos humanos. E a metodologia também traz o aspecto do quê? Dos indicadores, de você fazer medições. Medições de eficiência, medições de efetividade, medições de hora extra, medições de rotatividade, medições de absenteísmo, que são muito importantes para você embasar tudo isso. E o que isso gera, né? A aplicação das metodologias é algo que gera, e ali eu coloquei um dos autores, né, que é um dos grandes embasadores da minha pesquisa, um processo de aprendizagem organizacional em que o indivíduo, né, aquele que tem a habilidade, participa não só do mundo em que a empresa atua, mas em algum momento amplia aquilo para a comunidade onde ele está. Então, ele começa não só a se sentir um agente de mudança dentro da organização, ou seja, primeiro dentro da linha, muitas vezes, daquela linha ali de produção que muitas vezes tem 12, 14, 8 funcionários. Depois ele começa a ampliar aquilo para um setor, depois as pessoas acabam ampliando aquilo para um sentimento maior de empresa. E ele vai para casa e ele é um indivíduo só, ele não tem dois lados, profissional e indivíduo, aquilo é mesclado, se mistura. Então, ele quer fazer mais também, na casa dele, com a família dele, com a comunidade dele. Então, esse processo de aprendizagem organizacional é um processo que comunga com a aprendizagem social, efetivamente. E a interação dos indivíduos dentro da organização fica muito clara no sentido de promover não só que a experiência do indivíduo seja multiplicada, mas que depois um grupo efetivo de experiências possa ser manualizado, padronizado e efetivamente divulgado, que, no fundo, é também um dos nossos objetivos. Eu, por conta do tempo, né, e a ideia não é aqui dar uma aula de metodologia, eu coloquei aí as metodologias que a gente tem utilizado, que vocês podem pesquisar. Na internet tem assim, uma gama de material gigantesca, mas que são as mais efetivas que a gente tem observado. Eu tenho aplicado principalmente o Word Café, que na realidade é uma metodologia que foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores no Canadá. Quem é responsável por esse grupo é a Juanita Brown. E eles chegaram à conclusão que você fazer uma roda, a metodologia é a seguinte: você faz um conjunto de 4 a 6 mesas, você tem que ter no mínimo 12 pessoas, em que você tem, vamos dizer assim, 4 mesas de 4 integrantes, e você faz uma série de perguntas, faz 3 rounds de pergunta, cada round tem 3 perguntas relacionadas a qualquer assunto, pode ser do mais filosófico ao mais produção, ou a vendas, o que vocês quiserem. No meio, você faz uma mesa de café, daí o nome Word Café, com tudo, café, bolacha e tal. E você vai promovendo uma das pessoas, nunca roda de mesa, ela permanece na mesa, que a gente chama de anfitrião, e as outras pessoas vão rodando a cada round de perguntas. Então, se forem 4 mesas, serão 4 rodadas. Essas outras pessoas são os polinizadores, né, que a gente fala. Qual que é a ideia do Word Café? Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas
ter ali uma mesa de café no meio já propicia um relaxamento muito grande para as pessoas, porque já quebra aquela ideia do, nossa, eu estou aqui numa reunião para discutir alguma coisa. O aspecto do polenizar, quer dizer, cada hora eu estou com um grupo diferente de pessoas trabalhando um assunto, mas, ao mesmo tempo, eu sei o que foi tratado antes, porque o anfitrião da mesa faz um histórico, né, rápido do que foi trabalhado antes de eu começar a conversar a nova pergunta. Então, isso é uma das metodologias que a gente usa. De novo, você pode misturar trabalhador da linha com gerente, com diretor, com presidente, com a faxineira, eles amam. Que também é a possibilidade deles se conhecerem e entenderem, às vezes, de acordo com um determinado aspecto, como que funciona a empresa e como que funciona a cabeça das pessoas. Grupo focal, você escolhe 5, 6 pessoas aleatoriamente, trabalham um assunto, escuta as pessoas. Árvore dos sonhos, você também faz alguns grupos de 3, 4 pessoas e pede para elas desenharem, no aspecto de árvore, quais são os objetivos dessas pessoas em relação a um determinado assunto, por isso que a gente chama de árvore dos sonhos. Pesquisação é quando você efetivamente participa com as pessoas fazendo discussões, debates, talvez como grupo focal, mas na realidade você está inserido no processo de alguma maneira, ou seja, você também faz parte daquela mudança. Então, por exemplo, eu que sou consultora de linha de produção, eu estou ali junto com eles propondo uma mudança e eu vou estar lá no meio deles aplicando aquela mudança. Então, por isso é pesquisação, porque eu também sofro no processo as mudanças. Mapa socioambiental é bem legal, porque propicia você enxergar coisas do seu dia a dia, do seu espaço físico. Ou seja, você delimita uma área. Então, vamos dizer que a gente delimite aqui o prédio do Gaia e a recepção. E a gente quer estudar a quantidade de lixo nesse pedaço. E aí sai todo mundo com o mapa, com as áreas envolvidas e com essa pergunta: onde você vê lixo e quanto de lixo você vê? E aí você vai delimitar. E depois você traz de volta para o grupo e vocês discutem que lixo era aquele, onde você encontrou e o que você vai fazer para resolver aquele problema. Mas é observando o espaço onde você está. Então, muitas vezes, o que acontece? Você anda num espaço todos os dias e você não vê um monte de coisas. E aí é um momento que você... Quando a gente trabalha, então, aspectos de máquina, equipamento que não está funcionando, equipamento que o funcionário não desliga antes de ir embora, aspectos de segurança, fantástico para detectar isso. Entrevistas, depois que você, às vezes, aplica algum desses, cabe alguma coisa que você te chamou a atenção, você tem ali um agente que quer contribuir mais, você sabe que pode ser uma peça importante nesse processo, você faz um roteiro de entrevista e aplica com ele, por um tempo específico. Ué, não está indo. Tá, travou. Travou. Bom, agora que vem eu vou falar um pouco mais. Travou? Enquanto ela conserta ali a apresentação, o que a gente tem? A Nike, hoje, no mundo, tem várias fábricas. Eu trabalho na área de sustentabilidade. Na área de sustentabilidade, como eu expliquei para vocês, como há vários pilares, economia, meio ambiente e o aspecto pessoas, nós temos vários focos. Focos em energia renovável, foco em resíduos, foco em saúde e segurança e foco em pessoas também. Então, na realidade, quando a gente aplica as metodologias, quando a gente aplica as metodologias, a gente não só quer entender esses aspectos aqui, de compartilhar a experiência, como está o processo, trabalhar a liderança, sugerir procura de ajuda de outros profissionais, ou seja, se existe necessidade de consultoria externa ou não,
mas principalmente a gente quer entender a cultura local e a cultura organizacional de cada fábrica. Porque nós entendemos que o foco no negócio e o foco nas pessoas é uma matriz que depende muito de como você está gerindo a sua força de trabalho, o seu capital humano no dia a dia. Se você está gerindo de uma forma mais engajadora, ou você está gerindo de uma forma mais delegadora ou autocrítica, não importa, você vai conseguir mais ou menos resultados. Então, dentro desse processo, eu trago aqui para vocês por que nós chegamos e como nós chegamos nisso, né? Na realidade, em 1990, muitos aqui, né, acompanharam isso, porque tem aí o mesmo tempo de estrada que eu, ou um pouco mais. A Nike saiu na mídia com um aspecto de escravidão, trabalho infantil, e foi um escândalo. Até hoje a gente usa, né, Marco, o case em faculdade, para mostrar esse aspecto estratégico que foi deixado de lado, que é eu contratar um terceiro, eu ter um terceiro na minha linha de produção, né, como parceiro, e eu dizer, terceiro, faz aí meu produto, e viro as costas e vou embora. E eu nem sei o que ele está fazendo e como ele está fazendo, porque o que eu quero é o produto. Então, num determinado momento, a empresa disse, não, eu tenho que realmente, fez o meia-culpa e disse. Claro que na época, né, a história da bolinha do Paquistão, eu faço questão de falar, o mesmo menino que costurava a bola da Nike, costurava da Adidas e da Puma também, mas isso não vem ao caso, porque o fotógrafo só fotografou um. Ele, em 92, disse, eu vou criar um código de conduta para o meu parceiro. E eu vou deixar bem claro para ele, lembram da história de deixar claro lá no início do slide a missão, a visão e onde eu quero chegar? Então, eu vou deixar claro para ele como eu quero trabalhar. E isso vai ser público. Então, tudo que eu estou falando para vocês hoje, vocês encontram na internet, é público. Acessem os sites que têm a ver com a Nike, os sites oficiais, tanto do relatório anual, quanto do Nike efetivamente, que vocês vão encontrar. E aí, que é um dos programas que eu faço parte, que foi criado em 93, o Nike Better World, que é um programa que justamente trabalha não só os aspectos de código de conduta, mas os aspectos sustentáveis de produção. Em 2001 foi, então, já houve mais um avanço em que nós começamos a trabalhar não só com esse aspecto do código de conduta, mas uma elaboração de lista de substâncias restritas, não só para proteger o nosso colaborador no manuseio dessas substâncias, mas também proteger o meio ambiente. Depois, começamos as primeiras auditorias efetivas da Nike do Brasil, porque, primeiro, foram criadas auditorias terceirizadas. Hoje em dia, nós temos as terceirizadas e as da Nike. E aí, então, em 2013, foram divulgadas as metas até 2020, que são essas metas aqui: Lean, verde, equitativo e empoderado. Então, a gente trabalha não só aspectos aqui no presente sustentáveis de uso da água e resíduos, mas vocês podem ver que a gente também trabalha aqui o empoderamento, o engajamento, e trabalha também o aspecto de pessoas e cultura, porque se entende que a transformação da manufatura e a evolução de uma forma de trabalhar depende não só do colaborador empoderado, mas também ali vocês estão vendo como nós trabalhamos, que é inserir a sustentabilidade no nosso DNA e inserir, obviamente, o como eu posso fazer melhor no dia a dia. Hoje em dia, quando a gente fala em Américas, né, em região Américas, a gente está falando de 196 fábricas em 12 países, e a gente está falando principalmente de fábricas, ali nos Estados Unidos tem 70, 5 no Canadá,
Mas a gente tem esse processo, eu trouxe aí Américas, mas a gente tem esse processo no mundo inteiro. Eu digo em termos não só de código de conduta, mas também de auditoria e de sustentabilidade. E dentro desse trabalho de competências e aprendizagem, esses são os aspectos que hoje nós trabalhamos muito, que é, principalmente, começar, no nosso caso, um trabalho focado num líder engajador, em que ele tenha um senso de visão e propósito de acordo, né, com o DNA sustentável e entendendo o porquê disso, para que ele possa multiplicar isso para o grupo em que ele trabalha. E também promover com ele uma revisão e uma manutenção dos valores para que ele se mantenha como um líder engajador. E, a partir disso, ele gere dentro dele um sentimento de participação, de comprometimento, de motivação, propiciando, assim, a retenção desse talento. Nós entendemos, mas principalmente eu, a partir também dessa pesquisa, né, que eu tenho feito e aplicando essas metodologias, que o líder engajador tem a ver não só com a conexão da visão dele, mas a conexão de visão da empresa. Ou seja, ele tem na cabeça dele as estratégias de implementação a fazer, mas ele conhece e entende quais são os objetivos da empresa. Isso está claro. E ele tem paixão por resultado. Ele vibra com a eficiência, ele vibra com a melhora de qualidade, ele vibra com o grupo dele trabalhando todos juntos por um objetivo. Então, tem aí o aspecto de engajamento e retenção. E aí, para terminar, eu vou passar um vídeo para vocês de 2 minutos para vocês entenderem como que a gente trabalha essa cultura dentro da Nike. Obrigada. Eu vou aumentar o som primeiro, eu peço que você... Ela vai aumentar aqui o som, fazer os aspectos logísticos. Da microfonia, tá bom? Ah, tá bom.